Oi, 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 boa noite. Olá para você que está vendo esse replay dessa live. Boa noite para você que está ao vivo. Vamos esperar o pessoal entrar aqui ao vivo para a gente poder começar o nosso assunto de hoje. Quero saber quem já tá. Luciano fez análise hoje. Olha o Luciano por aqui. Muito bom, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Célia. Célia tá lá nos States. Que legal. Muito show de bola. Obrigado por estarem aqui comigo. Que legal. Deixa eu saber aqui, gente, quem já tá entrando aí, que teve aqui ontem, que assistiu a live de ontem. Tem alguém aqui que já tá entrando por aqui, que assistiu a live de ontem, que entendeu os 4 degraus, né? Para você que está vendo esse replay, eu fiz uma outra live falando sobre os 4 degraus da realização. Então, só para a gente recapitular aqui da primeira live, porque vai ser uma sequência, né? Uma sequência de lives aí. Então, ontem a gente falou sobre os 4 degraus da realização. 4 degraus que você precisa subir para conseguir aí mudar a sua realidade. Para você conseguir, então, sabe, transformar o seu 2023, né? E ontem nós falamos aí sobre esses 4 degraus, pegando o gancho na vida de Ana, né? Então, nós falamos sobre o primeiro degrau, que é se indignar com não estar vivendo a vida que você sonha viver, né? Se indignar com viver com a vida inferior àquela que você poderia ter. Isso vai muito contra a muita coisa que a gente foi aprendendo, né, ao longo da nossa vida, porque a gente foi aprendendo que é necessário aí, a gente precisa ser grato, a gente precisa, né, enfim, entender ali o momento, ser grato pelo que a gente tem, né? Só que eu mostrei aqui para vocês ontem que existe, lógico, uma diferença entre contentamento e ingratidão, não é? Então, quando a gente está no contentamento, esse contentamento muitas vezes ele vai te trazer um comodismo, não é? Ele vai te trazer um comodismo. Então, uma coisa eu preciso ser grata pelo que eu tenho, ok, mas isso não me impede de querer mais. Então, o primeiro degrau é olhar para mim e ver se estou vivendo tudo que eu posso viver, estou conquistando, estou alcançando tudo aquilo que me é permitido de acordo com a minha capacidade, de acordo com o meu entendimento, de acordo com a minha disposição, com o meu potencial. Então, ontem nós falamos aqui sobre essa questão, né, do potencial. Tem muita gente que vê aí as pessoas falando assim, né? Você tem muito potencial, você tem muito talento, você vai longe. E daí eu começo a entender assim, se você tem muito potencial, isso é um sinal de alerta. Isso quer dizer que você poderia ter e estar muito além do que você está hoje, não é? Então, olhar para essa vida e se indignar com a vida que você tem, que está inferior a que você pode ter, a vida que você pode conquistar, é lícito e é necessário até. E quando nós falamos sobre Ana, nós falamos exatamente sobre isso, né? Nós falamos exatamente sobre a Ana, ela tinha, vamos dizer assim, tudo que ela precisava. Eucana promovia para Ana uma vida incrível, com tudo que ele podia dar para ela. Só que Ana olhou e disse, não é essa a vida que eu quero viver. Eu sou grata pelo seu amor, eu sou grata por tudo que você faz por mim, mas não é essa a vida que eu quero viver. A vida que eu quero viver é uma vida com filhos. Então, Ana,
olhou para a vida que ela tinha, se indignou por não ter a vida que ela poderia ter. E daí ela foi atrás de conquistar aquilo, não é, que ela merecia, que ela podia, que estava ali ao seu alcance. Só faltava essa indignação. Só faltava essa, sabe, esse grito de indignação mesmo, né? De rejeitar ali. Não, cara, eu não tô vivendo o que eu posso viver. Então, eu quero correr atrás de vivenciar aquilo que eu posso, que me é lícito viver, certo? Então, o segundo degrau é rejeitar uma vida inferior à que você gostaria de ter. Então, primeiro você indigna com a vida que você tem, que não é a que você deseja. Segundo, você rejeita. Quer dizer, eu não quero viver isso daqui, eu quero ir para o próximo nível. O terceiro degrau, então, é desejar. Tá, beleza, você olhou para sua vida e viu, não é essa a vida que eu quero viver. Eu não quero viver um caos financeiro. Eu não quero viver todos os meses tendo que vender o almoço para comer na janta. Eu não quero todos os meses viver contando moeda para eu realizar uma viagem. Eu não quero todos os meses viver um casamento ruim. Eu não quero todos os dias deitar ao lado de uma pessoa que eu não amo. Eu não quero mais viver... Enfim, o que tá ruim aí? Ontem nós pedimos para você fazer esse exercício, né? O que tá ruim na sua vida? O que você tá vivendo na sua vida que você não está satisfeito? Ah, Luciana, eu não quero a vida emocional que eu tô tendo, porque eu tô tendo muito problema. Eu tô tendo muita crise de ansiedade. Eu tô tendo muita frustração. Eu tô tendo muita decepção e eu não quero viver isso. Ok. Né? Se é isso, ok. Você precisa olhar, se indignar, rejeitar por não estar vivendo aquilo que você poderia viver, né? E o próximo passo é desejar. Beleza, você não quer viver isso. Como que você quer viver? O que faz sentido então para você? O que você deseja viver como família, como casal, como empresário, como colaborador, na sua vida financeira, na sua carreira, não é? Então, você precisa entender aí os passos para realizar, não é? Para chegar ali numa vida que faz sentido para você. E quando a gente chega nessa fase aqui, não é? Que é a fase do desejar. Quando a gente chega nessa fase aqui, que é a fase do desejar, aí sim a gente começa a encontrar as pedras, encontrar os empecilhos. Porque principalmente nós que somos aí doutrinados, ensinados em relação a igreja, o evangelho, né? Por quê? Porque essa palavrinha que eu coloquei aqui em cima sobre ambição é uma palavrinha que ela é demonizada no nosso meio. É assim ou não é? Se eu te perguntar, você tem ambição? Se eu te perguntar, quem tá aqui na live hoje, eu te faço essa pergunta, você tem ambição? Se eu te perguntar se você é ambicioso, ambiciosa, o que você me responde? Como que você enxerga essa palavra ambição? Ei, Janaína, minha querida. Seja bem-vinda. Escreve aqui para mim. Quando você ouve essa palavra ambição, o que vem à sua cabeça? Olha só, a Lara colocando aqui, olha. Acabei de falar que eu estou com sede por vitória. Fiquei até com vergonha de falar a palavra ambição. Eu quero te perguntar, eu quero te fazer pensar, e eu queria que você escrevesse aqui para mim.
quando você pensa sobre essa palavra, sobre ambição, o que passa na tua cabeça? É fácil para você assumir que você é ambiciosa, que você tem ambição? É difícil para você? Essa palavra te soa como um tom negativo, Deivila? Como é que é para você falar sobre ambição aqui? Deixa eu saber. Deixa eu saber aqui de vocês, deixa eu ouvir vocês aqui um pouquinho. Então, quando a gente vai falar sobre ambição, muitas vezes, e eu fui muito ensinada sobre isso, né? Que a gente não pode ser ambiciosa. Que a gente não pode ser ambicioso, porque a palavra ambição, né, é uma coisa errada. Sabe? Soa como individualista, soa como maldoso, uma pessoa que tá ali disposta a fazer tudo para conseguir o que quer, não é? Então, quando a gente fala sobre ser ambicioso, né, é sempre relacionado a uma coisa ruim. É sempre relacionado a uma coisa ruim. Janaína já passou pela análise, né? Aí ela escreveu aqui, ó. Hoje não tem mais o tom negativo, mas já teve, desconstruindo isso dia a dia. Então, quem passa pela análise sabe que nós trabalhamos isso dentro da análise corporal. Por quê? Você sabia que o seu corpo me diz, o formato do seu corpo também me diz o nível de ambição que você tem? Você sabia disso? Que através do formato do seu corpo eu consigo saber se você tem esse nível de ambição alto ou se esse nível de ambição é baixo. A Leia também colocou, é como se fosse algo errado, né, Leia? E eu quero dizer para você que esse conhecimento, que esse entendimento, né, que esse entendimento sobre a palavra ambição, né, ele castra essa ambição em você e você deixa de avançar, e você deixa de seguir, e você deixa de alcançar resultados melhores do que você poderia ter pela falta dessa ambição. E quando você vai olhar, gente, vamos lá, vamos fazer esse alinhamento aqui. A primeira coisa que a gente precisa alinhar é a ambição, ela não é errada. Desejar não é errado. Querer viver, querer conquistar, isso é ambição. Então, quando você vai olhar para a palavra ambição, o que quer dizer ambição? Ambição quer dizer desejo ávido por alguma coisa. E é esse alinhamento que a gente precisa fazer, por quê? Porque ambição é diferente de ganância. Consegue entender? Então, vamos fazer esse alinhamento aqui para que a sua mente agora, ela encontre aqui dentro esse lugar de definição para que fique claro. Ambição é diferente de ganância. Uma coisa é você ser gananciosa. O que é uma pessoa gananciosa? Uma pessoa gananciosa é aquela pessoa que está disposta a fazer tudo. Gente, olha quem entrou na live, a Mila. Gente, não acredito, Mila! Seja bem-vinda, minha querida! Uau, que legal! Então, ser ambiciosa é diferente de ser gananciosa. A pessoa gananciosa, ela tá disposta a passar por cima de qualquer pessoa. A pessoa gananciosa, ela tá por cima, ela tá ali propensa a pisar em quem tiver de pisar e a fazer o que ela precisar de fazer ali para simplesmente conseguir o que ela quer, não é? Já a pessoa ambiciosa, não. A pessoa ambiciosa, ela vai fazer, né, aquilo que ela entende que precisa fazer para ganhar, para conquistar aquilo que é dela. É o desejo ávido por alguma coisa, é diferente da ganância. O ambicioso, ele não precisa quebrar princípios. O ambicioso, ele não precisa pisar em alguém. Mila, Célia, eu tô doida para fazer análise corporal da Mila, de verdade. Mila, você precisa fazer sua análise, minha querida. Precisa mesmo.
Então, a pessoa ambiciosa, ela vai seguir os passos ali, ela vai desejar, e desejando, ela vai conquistar. Muitas vezes, você que está aqui nessa live não conquista porque você não tem coragem de desejar. Por quê? Porque você entende que aquilo é ambição, é ter mais do que o que você merece ter. Tem pessoas que têm um problema, sabe? Tem pessoas que têm um problema, né, em desejar por causa do senso de merecimento. Entende que não merece ter, que não merece conquistar, que não merece, sabe, dar esse próximo passo. Né? Gente, hoje nós estamos cheios de pessoas famosas aqui, ó. Célia tá aqui, Janaína tá aqui, Aglê tá aqui, Vagão tá aqui. Meu Deus, que live de peso. Ó, se cair, você já sabe, né? É porque entrou muita gente boa aqui, pesada, hein? Nome pesado que entrou aqui. Show de bola, gente. Boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos. Então a gente está falando sobre ambição, sobre o fato de você entender e aceitar que ser gananciosa e ser ambiciosa é totalmente diferente. Que ser gananciosa é rejeitado e é condenado pela Bíblia, mas ser ambiciosa não. Eu vou te dar um exemplo disso dentro da Bíblia. Vocês gostam quando eu faço essa relação aí com a Bíblia, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, dentro da Bíblia, como que é essa questão da ambição dentro da Bíblia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se a Bíblia entendesse que ser ambicioso, o que é ser ambicioso? Querer ir para o próximo nível, querer melhorar a sua condição, querer conquistar aquilo que é seu por direito. Se a Bíblia condenasse a ambição, esse crescimento, esse desejo ávido por alguma coisa, Apocalipse não existia. Sabe por quê? Porque Apocalipse, entre todas as coisas que tem ali dentro daquele livro de revelação, uma das coisas que é a função de Apocalipse é provocar em nós a ambição. Uma das finalidades do livro de Apocalipse é te mostrar que existe uma realidade que você vai vivenciar no céu, que aqui na terra você nem imagina. O que Deus está fazendo quando Ele nos mostra o céu, gente? Quando Ele nos mostra o vislumbre ali da descrição do céu, ruas de ouro, muro e portas e árvore da vida e coroa e pão e fruto que vai curar as nações. O que Deus está fazendo ali? O que Deus está fazendo ali com esses relatos, então? Se não é provocando em nós esse desejo ávido de melhorar a nossa condição, a nossa relação. Porque, cara, quando eu ouço de verdade a maior promessa do Apocalipse é: lá não haverá mais choro, porque Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Isso me faz querer ir para lá. Isso me faz querer conquistar. Isso me faz vivenciar essa terra aqui, mas com um olho lá, com um desejo ávido de conquistar essa promessa. Quando eu descubro que eu vou poder reinar junto com Jesus, isso enche o meu coração. Vocês conseguem entender, então, essa relação com a ambição aqui, que não é errado? Essa é a primeira coisa que eu preciso trazer aqui para vocês, tá? Eu preciso que vocês entendam e busquem dentro de vocês. Não precisa acreditar em mim, não. Eu quero que você vá para dentro de você para analisar e para entender isso. O quanto você se relaciona com essa questão do desejo, do querer, da ambição, de querer ir para o próximo nível, de querer crescer, de querer aumentar a sua capacidade, o seu poder de compra, né? O seu poder de vivenciar coisas aqui, ainda aqui nessa terra, que tá aí para todo mundo que deseja e corre atrás. Então, o primeiro passo é
a decisão. Lembra que eu falei ontem? Eu falei ontem que entre o desejo e o resultado está a decisão. E como que você vai decidir se na sua cabeça ter ambição ou querer essas coisas, esse próximo nível tá errado? Consegue entender aqui? Então é isso que você precisa. E aí eu quero que você pense numa pergunta comigo. Eu até anotei aqui para eu não esquecer. Me responde. Como você se sente? Então, olha, quem puder anotar essa pergunta aí para eu fixar ela aqui, anota aí para mim, por favor. Como você se sente quando pensa em ter uma vida boa? Em ter uma vida confortável? Em ganhar dinheiro? Em ter poder? Vamos falar aqui, né, claramente sobre ambição, sobre dinheiro, sobre ter uma vida confortável, sobre ter dinheiro sobrando. Eu quero que você olhe para você agora e se imagine. É uma aula prática. Eu falei que essa live aqui é mais uma aula mesmo, né? E eu quero que você pense aqui comigo. Quando você pensa... Olha lá, a Ana anotou aqui para nós, ó. Como você se sente quando pensa em ter uma vida boa, em ter uma vida confortável, em ganhar dinheiro, em ter poder? Como você se sente? Não me responde de bate-pronto, não. Não me responde de bate-pronto, não. Eu quero que você analise o profundo do teu coração. Você sente que pode? Você sente merecedor de ter? Você sente que pode ou você sente que não pode? Você sente que merece ou você sente que não merece? Você tem medo de não conseguir? Quando a gente está falando sobre esse próximo passo, sobre esse próximo nível, sobre você, imagina a tua carreira, ir para o próximo nível, ser conhecida. Hoje, eu não posso contar de quem que eu fiz a... Ele não deixou eu contar, meu coração. Angélica, minha linda, boa noite. Hoje eu fiz análise de uma pessoa. Glê, você não vai acreditar de quem eu fiz a análise hoje. Não, você não vai. Ele não é de Patinga, ele não é de Minas Gerais e ele é um profeta nessa nação de... Gente, eu não acreditei. Na hora que eu fiz a videochamada, o meu coração acelerou. Eu fiquei assim, cara, eu mereço isso. Eu dou conta, eu posso. E é por isso que eu anotei essas perguntas aqui para trazer para você. Por quê? Porque na hora que vocês descobrirem de quem é que eu fiz, é uma pessoa que eu sempre olhei daqui e ainda olho, tá? Nada mudou. Mas eu olhava daqui assim, ó. Tipo, é muito degrau para chegar lá, para alcançar lá, para encontrar com essa pessoa, para ele me notar, para saber que eu existo. Entende? Então, é disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando, sabe? Você sente que pode ou sente que não pode? Você sente que merece ou você sente que não merece? Você tem medo de não conseguir quando você pensa sobre essa vida que quando você começa a desejar? Vamos lá, deixa eu melhorar a pergunta. A pergunta é a continuação da nossa aula de ontem. Então, você que não assistiu a nossa live ontem, precisa assistir, tá? Mas então, quando você anotou ali os seus desejos, os seus próximos passos, aquilo que você quer alcançar, aquilo que você quer conquistar, você tem medo de não conseguir? Você tem medo de não merecer? Você tem medo de não poder? Agora... Você tem medo de conseguir?
A Glê já tá declarando ali, eu posso, eu mereço e eu tô pronta. Ah, o traço psicopata é uma maravilha. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre os traços hoje para mostrar para vocês como o que você viveu na infância interfere na sua ambição, sobre esse seu senso de merecimento, de poder, de conseguir, de querer e se autorizar a desejar. Tá? Então vamos entrar aqui nessa questão agora. Primeira coisa então dessa live é: ser ambicioso é algo ruim ou algo bom para você? Como que o seu sistema de crença encara essa palavra? O seu desejo pelo próximo nível, o seu desejo pelo dinheiro, o seu desejo pelo poder, o seu desejo pelo próximo passo, né? Você relaciona com algo ruim ou isso tá ok para você, ou isso tá bom, é lícito, você está autorizado a desejar? Segundo, quando você começa a desejar essa vida, começa a desenhar, a colocar no papel as coisas que você deseja, que você sonha, que você quer, a sua liberdade financeira, sua liberdade geográfica, o seu casamento num próximo nível de intimidade, as suas relações, quando você olha para a vida que você deseja, qual é a sensação que vem no seu coração? Por que eu tô querendo que você entre em contato com isso? Porque quando a gente vai olhar os traços de caráter, cada traço de caráter se relaciona de uma forma diferente com essa ambição, com esse desejo, com esse querer, sabe? E aí, vocês sabem, quem me acompanha há mais tempo aqui, né, sabe que existem 5 traços de caráter. Então, falando sobre eles agora, o primeiro traço de caráter é o esquizoide. Então, o primeiro traço de caráter é o esquizoide. O esquizoide, ele surge ali na fase da gestação, através da condição emocional da mãe, né? A condição emocional da mãe interfere no corpo e na mente dessa criança. Então, não vou entrar e profundamente aqui falando sobre os traços, tá? Você que quer aprender mais sobre os traços, né? Tem vários conteúdos aí dentro do meu perfil, tem posts, tem lives, tem tudo aí para você entrar em contato com esse conhecimento. Mas quem já tá aqui, que me acompanha, sabe que existe o traço de caráter esquizoide, e o esquizoide, ele tem a dor da rejeição, né, e o superpoder da criatividade. Na dinâmica do esquizoide, o esquizoide não é um traço que tem ambição nata. A ambição do traço esquizoide, ela não existe de maneira nata. Isso não nasce com o esquizoide. Por quê? Porque o esquizoide, ele não tem uma facilidade de interação com o mundo real. Pro esquizoide, gente, e é muito louco isso, pra gente que tem um esquizoide baixo, entender como funciona a mente de um esquizoide, que pro esquizoide, se ele imaginar na mente dele, se ele conseguir vivenciar ali dentro da sua mente aquelas questões, para ele tá tudo ok. O esquizoide, ele tem dificuldade de se conectar com o mundo real. Se nesse mundo imaginário ele consegue desejar, ele consegue ansiar por algo e ele consegue desenvolver aí essa mentalidade de desejo, ele não precisa nem realizar, ele não precisa nem dar o próximo passo. Então, a relação do esquizoide com a ambição, ela precisa ser provocada. Eu vou voltar aqui, mas só para vocês entenderem. Então, ó, quem já fez a análise corporal que tá aqui, pega seu gráfico, né, e começa a comparar. Quanto de esquizoide que você tem? Quanto de esquizoide você tem? Ah, eu tenho 8%. 8% de mim, logo de cara, já tem uma ambição baixa, certo? Então, vai pegando a visão aí. Você que já tem a sua análise, começa a olhar aqui por essa visão. Então, o traço esquizoide, ele não tem uma ambição nata. A ambição do esquizoide precisa ser provocada. Nós vamos falar sobre como provocar cada traço dessa ambição daqui a pouquinho, tá? Então fica comigo até o final da live, que eu vou te ensinar a provocar a ambição aí dos seus traços. Então, quando a gente olha para o segundo traço que se forma, que é o traço de caráter oral, o traço de caráter oral, ele também tem uma ambição baixa. O traço de caráter oral
ele tem uma ambição baixa. Por quê? Porque o oral, gente, o oral ele não quer ir pro próximo nível. O oral ele quer ficar no nível que todo mundo tá. Entende? O oral ele quer se conectar. O oral quer abraçar. O oral ele quer viver, né, no paz e amor. Ele quer viver em conexão com as pessoas. Ele quer essa proximidade. Se ele tem isso, se ele tem esse toque, se ele tem essa proximidade, o oral não quer ir para o próximo nível, não. Então, o oral também não tem uma ambição nata. Também precisa ter essa ambição provocada. Vamos falar sobre mim aqui. Vou expor aqui para vocês as minhas porcentagens para você fazer a conta. Eu tenho 30% de oralidade. Então, 38% de mim já não tem a ambição. Entende? A Célia já tá fazendo chave mestra, então a mentalidade aí já tá mudando, né, Célia? Eu quero abraçar, mas eu vou abraçar rica. Show de bola. Depois da análise é outra coisa, né, mulher? Então vamos lá, ó. 8% de esquizoide tem ambição baixa. Os meus 30% de oral também tem a ambição baixa, né? É a ambição baixa, ela não é uma ambição nata. Então, o oral, juntamente com o esquizoide, gente, eles não querem ir para o próximo nível. Quando eles vão olhar aqui, eles sentem que não podem. Eles sentem que não merecem. Eles sentem que não conseguem. E eles têm medo de conseguir. Consegue entender? Esquizoide e oral, a ambição é baixa. Vai fazendo as contas dos seus traços aí. O psicopata, não. O psicopata, olha a diferença aqui das falas, né? A Glê tem muito desse traço líder, nata, negociadora, sempre trabalhou com vendas, tem isso muito aflorado dentro dela, esse espírito de liderança. Você já viu que ela declarou aqui, eu posso, eu mereço, eu consigo. Né? Eu quero, eu vou conseguir, pronto. O traço psicopata, ele tem uma ambição alta. Naturalmente, o psicopata já tem esse desejo ávido por coisas, esse desejo ávido pelo próximo nível, pelo poder, pela conquista, pelo ter, sabe? E ele se sente merecedor disso. Então, o traço de caráter psicopata, ele tem essa ambição dentro dele. Você já viu uma criança pequenininha que já tem sonhos de gente grande? Que já não aceita qualquer tipo de roupa? A Alice, aqui em casa, ela tem o traço de psicopata mais alto. Né? A Alice, ela tem o traço psicopata mais alto. Esses dias a gente viveu uma coisa que é até engraçado, né? Por quê? Porque ela tem uma Melissa, ela ganhou uma Melissa de salto aqui, e a Melissa, ela foi tão usada, ela foi ficando pequena. Mas mesmo a Melissa ficando pequena, por ser de salto e por ser Melissa, ela não queria usar nenhuma outra sandália. Ela usava com o calcanharzinho dela já saindo pra fora assim, ó. Mas por quê? Porque eu preciso estar aqui no salto, porque ela sabe que quando ela usa aquele salto e ela sabe que as pessoas olham para ela, ela tem essa visibilidade, essa sensação de poder, então, ó, ela já tem essa visão, sabe? Ela já tem essa visão. Não, eu não quero meia boca, não. Eu quero a Melissa. Ela já sabe, gente. Ela já sabe com 5 anos de idade. Agora fez 6, né? Então, o traço psicopata, ele tem essa ambição alta, tá? O traço psicopata, ele tem a ambição alta. É nato. Nasce com ele. Ninguém ensinou. Não precisou de ninguém ensinar. Não precisou de ninguém ali provocar a ambição, como eu tô fazendo aqui com vocês. Quarto traço que se forma é o traço masoquista. Então, quando a gente olha para o traço masoquista, a dinâmica do masoquista ele tem o medo da humilhação, ele tem o medo da crítica, ele tem o medo da exposição, de não suprir a expectativa do outro. O masoquista também não tem ambição, gente. A ambição do masoquista é baixa. Ele não tem o desejo do próximo nível, ele não tem o desejo de conquista, ele não tem o desejo de poder. Por quê? Porque ele sente que ele não merece. Ele sente que ele não consegue,
Ele sente que ele não pode, porque ir para esse próximo nível ele vai ter que se expor. Ir para esse próximo nível há uma chance muito grande de errar. Como o medo dele é da crítica e da humilhação, ele não quer seguir. Então vamos lá. Esquizoide, ambição baixa. Oral, ambição baixa. Psicopata, ambição nata, ambição alta. Masoquista, ambição baixa. Agora, lembra que eu tô falando aqui sobre o meu gráfico para vocês? Entenda bem. 8% de esquizoide, 30% de oralidade e 25% de masoquista. Soma os três aí para mim. 25 com 30, 55. Com 8, 63. Ou seja, 63% da minha pessoa não tem ambição nata. Não tem ambição nata. Sabe o que isso explica? Isso explica eu, vivendo aí 37 anos, que tá bom. Tá legal isso aqui. Eu conseguindo um emprego que paga meu aluguel, eu conseguindo um trabalho que a gente tem ali pelo menos o básico, tá bom. Isso sempre foi meu coração. Não. Vamos lá, devagarzinho a gente chega lá. Não quero pregar para 1000 pessoas, não. Só de eu pregar aqui para 20 tá bom. Não quero ter meu Instagram conhecido, não. Se eu tiver ali pessoas que me ouvem, tá bom. Tá bom, o contentamento. Se eu tiver um pouco de conforto, se eu tiver o básico suprido, se eu tiver o mínimo, ok. O que não pode faltar é amor na família. O que não pode faltar é união na família, é saúde, né? Como diz minha avó. Entende? O que tem de ruim nisso? O que tem de ruim nisso? Que eu vivi a minha vida inteira acomodado. Tendo tudo isso aqui já dentro de mim, mas estava preso. Por quê? Porque eu sentia que eu não merecia, sentia que eu não conseguia, e de verdade foi nesse último ano que eu tratei a minha ambição. Por quê? Porque quando eu comecei a fazer o curso de análise corporal, na minha cabeça vou usar isso, vou fazer análise de todo mundo de graça. Vou usar isso, vou mudar o mundo. Vou trazer todo mundo para se entender e tudo vai ser flores. Aí vem o meu analista e fala assim para mim: você tem uma tendência a querer resolver os problemas do mundo, mas você não está olhando para os seus problemas. Como que está a sua vida financeira? E aí eu me deparo, poxa, como que eu vou falar para alguém coisas que eu não estou vivendo? Como que eu vou mudar a realidade das pessoas e eu vou viver nessa confusão aqui, todo mês, catando prata para pagar conta de água e conta de luz? Não posso, não quero e não vou. Então eu começo a inspirar e a provocar a minha ambição. Vocês conseguem entender essa diferença aqui? Vocês conseguem compreender agora sobre a questão do senso de merecimento, sobre essa crença que muitas vezes é errado querer, é errado ir para o próximo nível, é errado prosperar? Entende? É errado você ter. Gente, vamos lá, eu tô falando aqui de dinheiro mesmo. Eu tô falando de ambição, eu tô falando de poder, tô falando de possibilidade. Você pode poder? Você pode desejar? Você se autoriza a querer ir para o próximo nível? Porque muita gente que vai responder no ímpeto vai falar assim, não, eu quero. Mas se a gente for fazer uma análise corporal e entender no profundo, você não quer. Você não quer ir para o próximo nível. Sabe por quê? Porque a ambição não foi provocada. A ambição está castrada. Você não pode querer, você não pode merecer, porque a ambição está atrelada aqui dentro da sua cabeça a algo negativo, a algo ruim.
Ser e estar em contato com uma pessoa ambiciosa é estar em contato com uma pessoa egocêntrica na sua cabeça. Lu, eu tenho dificuldade em pôr preço no meu serviço. É estranho, eu quero, mas quando vou falar o preço eu travo. Aí é uma outra coisa, Ana. Amanhã nós vamos falar sobre isso, sobre o que te trava. O que te trava não é a falta de ambição. Quando, nesse caso aqui, é uma outra coisinha que se chama dependência emocional. Amanhã nós vamos falar sobre dependência emocional. Então entenda, nós estamos essa semana construindo conceitos, derrubando crenças que te limitam para que você possa alcançar um 2023 de sucesso. Então, tô te ensinando a desejar, tô te ensinando primeiro a se indignar, né? A rejeitar, não ter aquilo que você gostaria. Então, começa por aí. Tô te ensinando a se indignar com não ter ou ter uma vida inferior à que você deseja. Tô te ensinando a rejeitar, viver uma vida que não é aquela vida que você sonhou. Tô te inspirando a desejar, a desenhar a vida que então faz sentido para você, não é? Então, quem não assistiu a primeira live, assista a primeira live, tem muito conteúdo bom ali. Hoje nós estamos falando sobre ambição. Tô te mostrando que ser ambicioso é ser diferente de ganancioso. Então existe uma diferença entre ganância e ambição. Você pode se permitir desejar, querer ir pro próximo nível, né? Você pode ansiar por isso. Você pode escrever o seu desejo. Não, gente, se eu falar para vocês hoje que eu quero atender só Ipatinga, que eu quero, né, falar só aqui pro Vale do Aço, eu vou estar mentindo. Porque hoje o meu alvo é o mundo. Sabe? Hoje o meu alvo é o mundo. Eu tô agora já planejando voltar a estudar o inglês, né? Porque é um dos meus sonhos falar inglês. Para quê? Porque eu sei que eu vou fazer live, vou pregar, vou ministrar em inglês. Entende? Por quê? Porque eu sei onde eu quero chegar, mas hoje eu me permito. Mas antes, antes não, gente. Antes eu não era autorizado. Por quê? Porque eu não me via lá. Eu não conseguia me enxergar lá. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu não tinha essa ambição, eu não tinha esse desejo porque eu não me permitia. Eu não me permitia chegar lá. E quando você olha para o meu gráfico, você sabe por quê. Porque meu esquizoide, meu oral e meu masoquista são todos altos. Então, quando nessa somatória eu vejo aí, e eu não falei do rígido, né? Deixa eu falar sobre o rígido rapidinho aqui. O rígido, ele também tem uma ambição alta. Então, o que você tem que fazer? Pegar o seu gráfico, o seu mapa de caracteres, somar aí o seu psicopata e seu rígido, né? Quanto por cento você tem de psicopata, quanto por cento você tem de rigidez. Essas duas porcentagens, elas refletem ali a ambição nata, aquela ambição que já está dentro de você. Então, quando eu olho para esse gráfico, 30% de mim ali, 33%, né, que tem ambição. Mas a dependência emocional é muito maior que a ambição. E amanhã nós vamos falar sobre isso. Muitas vezes uma pessoa tem uma ambição alta, tem o psicopata alto, tem o rígido alto, mas quando você vai olhar a dependência emocional dela, é o que trava a vida dela. Então são esses dois fatores que você precisa olhar que estão travando você, que estão travando a sua vida de alcançar todo aquele potencial que todo mundo sempre falou que você tem. Que você pode alcançar, que você pode chegar, sabe? Então eu tô querendo provocar isso aqui em você. Você pode desejar, você pode ser ambicioso, você pode dizer e falar-se que você tem hoje sonhos ambiciosos, desejos ambiciosos. Você consegue bater a mão no peito e falar isso? Né? Já no meu caso, eu identificar que não mereço, mesmo
que tenho um esforço. Não entendi, Joseni. Explica melhor isso aí que você escreveu aí para nós. Você sente que não merece mesmo você se esforçando, é isso? Conta aqui para mim. A gente vai mandando esse aviãozinho aí, poxa. Tem muita gente que é amigo seu que precisa ouvir o que nós estamos falando aqui para desatar o 2023 aí. Então, vai mandando isso aí para as pessoas, vai botando esse coraçãozinho aqui para que o Instagram notifique mais pessoas para entenderem, né, o que a gente está falando aqui. Então, quando a gente está falando sobre traço de caráter, né, de repente você se vê hoje numa vida que é a vida que você sempre desejou. Né? Então, talvez você tenha também, como eu, um traço oral alto, um traço masoquista alto, um traço esquizoide alto, e a sua ambição não foi provocada. Você não tem a questão do desejo, a questão do querer, isso muito presente na sua vida. Inclusive, você só vai vivendo. Por quê? Porque acha que é isso que é o normal. Porque todo mundo que tá ali perto de você tá vivendo essa realidade, então você acaba se acomodando, certo? Então, o que a gente precisa fazer, então, para provocar essa ambição? Cada traço de caráter tem uma forma de você provocar uma ambição. Eu me lembro que na prova do OCE, né, a gente teve uma questão ali que tinha um contador, né, um contador masoquista e o chefe, o líder lá, ele tinha um problema que ninguém estava conseguindo resolver, né? Tinha ali uma situação que ninguém estava conseguindo encontrar o erro, ou seja, tinha um monte de pessoas envolvidas, mas e tinha um problema dentro dessa contabilidade para resolver, que era algo que era assim um detalhe, sabe? Um detalhezinho, né? E esse chefe, ele estava oferecendo dinheiro. Então, cada dia ele aumentava uma nota de 100 no prêmio. Ele chegava na porta e falava, hoje tá em R$1.000. Amanhã, hoje tá em 1.100. E ele balançava o dinheiro e todo mundo queria encontrar o erro ali e ninguém encontrava, né? Uma das questões da prova é quem daqueles funcionários todos, aí tinha os nomes dos traços, né, das pessoas que tinha ali, quem tem mais capacidade de encontrar aquele erro? O traço masoquista, porque ele é o mais detalhista, ele é o mais atencioso, então, só que ele não tem ambição. Por que ele não estava encontrando o erro ali? Porque dinheiro não move ele. Consegue entender? Então, o masoquista, muitas vezes ele tem a possibilidade de ganhar mais, mas ele vai preferir ficar no lugar dele. Por quê? Levantar da minha mesa e ir atrás daquele dinheiro que o chefe tá abalando na porta assim, não é o que mexe com o masoquista. Você tá entendendo? Então, muitas vezes você está vivendo isso na sua vida. A oportunidade está passando, mas você não conseguiu identificar nem os seus traços, nem o seu nível de ambição, muito menos como provocar essa ambição em você. Então, eu entendo que todo mundo que está aqui já tem mais ou menos aí quais traços tem mais alto, né? Quais traços tem mais alto. Então, eu quero falar aqui para o Júnior, por exemplo, o Júnior entrou aqui, né? O Júnior, ele tem um esquizoide alto aí, né? Então, Júnior, eu vou começar por você, tá? Pastor Júnior, né? Eu falo Júnior, mas é o pastor Júnior lá da Serra do Espírito Santo. Então, o traço esquizoide, como que a gente provoca a ambição do traço esquizoide? A gente provoca a ambição do traço esquizoide fazendo ele viver no mundo real aquilo que ele vive no mundo imaginário. Sabe? O esquizoide, ele provoca a ambição, ou seja, quando ele começa a experimentar tudo aquilo que ele está vivendo no mundo imaginário, quando ele começa a ver a possibilidade de viver isso no mundo real, ele se move para ter ideias, para colocar o seu raciocínio para funcionar, a se expor mais. Ele tem essa clareza quando ele tem a possibilidade de viver aquilo que é um sonho dele na vida real. Vou te dar um exemplo do próprio Elton.
O Elton, criador da análise corporal, né, ele tem 48% de esquizoidia. Então, 48% de esquizoidia ele tem umas ideias muito fora da caixa, portanto que ele criou a análise corporal. Ele tem uma didática muito diferente, ele tem uma maneira de exposição muito diferente, mais ácida, mais pesada, assim, sem o lado emocional, mais pelo lado racional. E só que o esquizoide dele não era nada ambicioso. O que aconteceu com o Elton? Ele quebrou 17 empresas, sempre vivia falido, sempre tinha ideias de negócios, né? Mas ele não conseguia fazer aquele negócio fluir, entende? Como que ele começou a incentivar ou a movimentar a ambição dele ali, né? Quando ele colocava assim um Mustangzinho, um carro em miniatura, pertinho do computador dele, entende? Então, quando ali ele imaginava, poxa, andar no Mustang deve ser muito bom. Ali ele fantasiava. Próxima coisa, próximo passo ele comprou um cockpit, um videogame daquele que tem um carro, né? Que você dirige o carro ali já era uma outra coisa que aguçava a imaginação dele. Né? E ele entendeu que se ele botasse aquelas ideias para fora, se ele estimulasse aquela ambição ali, ele teria uma ideia que faria ele poder, possibilidade, ambição de comprar um Mustang de verdade, de dar uma volta e de ouvir aquele ronco de verdade. E foi isso que estimulou ele. Então tem uma live até que ele mostrou, né, o carrinho em miniatura e ele levou esse carro para dentro do estúdio. Ou seja, ele mostrando, é assim que eu estimulo o meu esquizoide, né? É assim que eu estimulo o meu esquizoide. É assim que eu provoco a ambição desse esquizoide. Imaginando como que seria bom, mas voltando para o mundo real para realizar aquele sonho na vida real. Como que eu estimulo a ambição do oral? Como que eu autorizo o oral querer? Né? Vivendo sensações. Então entenda, o oral ele não quer trabalho duro. O oral, ele não tem força de execução, ele quer ser servido. Agora, quando você fala pro oral assim, você precisa fazer uma live, né? Para que as pessoas conheçam mais ainda teu conteúdo, para que você possa usar o seu dom de comunicação para incentivar pessoas a comprarem a análise corporal, por exemplo. Comprando a análise corporal, você vai poder ir no Lucas do Karmoterapia fazer uma sessão de quiropraxia. Você vendendo análise corporal, você vai poder comer num restaurante melhor. Vendendo análise corporal, você crescendo profissionalmente, indo para o próximo passo, né? Você vai poder comprar roupas com tecidos mais confortáveis. Você vai poder comprar perfumes mais caros. Você vai poder experimentar sensações que sem dinheiro você não vai conseguir. Consegue entender como se estimula um oral? Estimula o oral, mostrando para ele as sensações que ele vai poder viver se ele fizer o que você precisa fazer. Então, hoje é um dia que eu não queria estar aqui. Mas, cara, eu tenho um alvo. Eu tenho que ir para a França daqui 3 anos. Entende? Então, eu preciso crescer. Eu preciso, primeiro, ajudar vocês, mas, segundo, fazer aqui a conta de cá crescer. E não tá errado falar isso. Você entende? Não tá errado. Por quê? Porque eu não tô aqui brincando. Eu tô aqui estimulando a sua ambição, porque eu quero que você tenha mais dinheiro. Para quê? Para vir fazer a sua análise corporal. Você que já fez a sua análise corporal, voltar para cá para fazer a sua chave mestre. E assim, juntos, nós vamos crescendo na vida. Consegue entender aqui? Então, o ganancioso é o charlatão, que vai oferecer coisas de mentira, que não são verdades, para poder conseguir o que ele quer. É o golpista.
Aquele golpista, ele não é ambicioso, ele é ganancioso, porque ele está disposto a quebrar princípios, ele está disposto a ferrar a vida de alguém para conseguir o que ele quer. Ele só está pensando nele. Eu sou ambiciosa. Eu estou provocando a minha ambição. Entende? Só que eu estou te oferecendo algo que funciona. Eu estou te oferecendo algo que muda a minha vida e muda a sua também. É diferente. Você consegue entender isso? Como que estimula o masoquista? Você mostrando para ele que indo para o próximo nível, você vai ter mais segurança. Quando você mostra para o masoquista que fazer uma live vai tirar o peso de ter que pensar se a conta de luz vai estar paga ou não, você estimula esse masoquista a fazer o que precisa ser feito. Ele suporta o peso que precisa. Só que o problema do masoquista é que a dependência emocional dele é alta. Ele suporta peso do problema dos outros. Ele suporta peso do problema dos outros. Então, o que a gente precisa aqui é negociar com nossos traços e entender o que cada traço da gente precisa aqui para estimular a ambição, mas para realizar os seus sonhos. Não o sonho dos outros. Tem muita gente aqui que poderia estar, anos-luz. E eu tô falando de finança, tô falando financeiramente falando. Mas está travado por quê? Porque não tem ambição. Porque não se permite desejar. Porque não sente que merece. Porque sente que não pode. Porque sente que não consegue. Sente que não está autorizado. E um outro ponto aqui que a gente vai falar amanhã sobre isso é a dependência emocional. Então amanhã nós vamos falar sobre a dependência emocional, que os traços que têm ambição alta, eles têm a dependência emocional baixa. Mas os traços que têm a ambição baixa, eles têm a dependência emocional alta. Faz sentido? Traços oral, esquizoide, masoquista tem a ambição baixa, mas a dependência emocional do oral e do masoquista é alta. Então essa balança, essa conta não fecha. Entende? Então você vai querer, vai fazer força, vai abrir negócio. A Ana tava falando aqui, né? A Ana falou, já abri mais uns 20 negócios diferentes. Com 20% de esquizoide? Sim, claro. Mas o que tá te travando? Talvez seja a dependência emocional. Entende? Pode ser que seja a falta de ambição, a falta desse merecimento, mas pode ser que seja aí também a dependência emocional. Então nós vamos falar sobre essa dependência emocional amanhã. O que eu quero que vocês relembrem aí da nossa live de hoje? Ser ambicioso não é ruim. Querer ir para o próximo nível não é errado. Querer ir para o próximo nível não é errado. Você pode e você deve desejar. Certo? E aí eu quero te passar um exercício aqui. Eu quero te passar um exercício, como nós fechamos a primeira live com um exercício, eu quero fechar essa com um exercício também. De 0 a 10, o quanto você deseja e o quanto você sente que pode conquistar uma vida melhor em termos de relacionamento, família, vida financeira e vida profissional. Eu quero que você dê uma nota de 0 a 10, o quanto você sente que pode conquistar uma vida melhor. Gente, amanhã eu vou falar sobre dependência emocional, que está muito linkado com isso aqui. Porque quem sente que não pode é porque está vinculado a alguém que não quer. Entende? Com alguém que não pôde. E esse vínculo te trava. Então, os traços ali, vocês entenderam isso? Isso aqui ficou claro para vocês? Que os traços, naturalmente, eles têm ambição alta ou ambição baixa, dependendo da sua combinação de traço ali? Ficou claro, Ana? Ficou claro? Quem tá aqui? Deixa eu ver quem tá aqui. Tamaro, Emerson, Shelly, Andréia, Célia. Conta aqui pra mim. Joseni, conta aqui pra mim se ficou claro essa questão da ambição. Primeira diferença entre ambição e ganância.
não é? Depois a diferença entre você entender o que você tem de ambição nata ali, de acordo com o que você vai vivenciando, né? Então tem traços que têm ambição nata, tem traços que querem dar o próximo nível, mas tem traços que são travados exatamente por quê? Porque não tem isso nato dentro dele, não é natural querer ir para esse próximo nível. Então muitas vezes você se sente travado exatamente pela combinação do seu traço. Sendo travado pela combinação do seu traço, o que você precisa? Estimular isso dentro dos seus traços, ali na dinâmica dos seus traços, tá? Eu falo isso, gente, até lembrando aqui, eu tive uma banda, eu já toquei em banda. Tio Emerson, você sabe que eu já toquei numa banda? Eu já tive CD gravado, gente. Tem uma música minha gravada, olha aí. Então, eu tocava nessa banda. A gente começou como um ministério de louvor local ali, sabe? Nós começamos na igreja, eu sou da Igreja Batista, né? Então, a gente teve um líder ali que, na visão dele, hoje entendendo os traços, a gente vê, né? Ele era psicopata rígido, né? Ali. Então, quando ele veio pra cá, que montou essa banda, cara, a gente era só uma banda de louvor de igreja. Sabe, a gente era só um ministério de louvor que tocava ali, e aí a gente começou a ensaiar e começou a... E eu nem era do grupo A da igreja, não, sabe? Eu não era do grupo A, não. Eu era do grupo C, se eu não me engano. A gente era, assim, era tudo menino. Era eu, meu irmão, meu cunhado, sabe? Minhas amigas, adolescentes ali. Então a gente começou nesse grupo C ali do louvor da igreja. E esse líder, ele começou a estimular. Hoje, eu tô aqui pensando, cara, como que isso faz sentido, né? Como que isso faz sentido, a questão do estimular, do você entender que você pode, só desejar já muda a sua vida. Só você poder e se autorizar a desejar já muda a sua vida, sabe? E quando esse líder, ele começou a estimular isso na gente, a gente começou cara, a gente pode mesmo, né? A gente tá melhorando e tudo, e a gente começou a ensaiar. E a gente começou a ensaiar, e do grupo C a gente passou a ser o grupo preferido, né? A gente começou o pessoal da igreja já gostava quando era a gente ali, né? E aí a gente começou a estreitar os negócios ali, sabe? A gente começou a fazer célula e a intensificar os ensaios e a compor música. E daí a gente se tornou assim um ministério de louvor que não só mais ministrava na igreja local, a gente começou a viajar. Sabe, aí a gente começou a viajar, e aí a gente foi para Vitória, e a gente foi para cidades vizinhas, a gente tocou no Trem do Trabalhador aqui em Patinga, não sei se vocês lembram, mas ali no Bom Retiro, a gente abriu o show de Nívia Soares e David Keelan aqui em Patinga no aniversário da cidade, ou seja, as coisas começaram a crescer, sabe? E tipo assim, quando as coisas começaram a acontecer, eu falei, não é que a gente pode? Não é que a gente consegue? Tá vendo? O que eu quero dizer? A gente era só uma banda. A gente era só um ministério de louvor local. Mas quando a gente foi estimulado, quando aquele líder começou a injetar na gente ali, cara, vocês podem, cara, você consegue, Lu, me mostra as suas canções, me mostra, sabe o que você sabe fazer, ensaia, busca, tenta, próximo nível. Então, louvor de igreja local, sabe que tem aquela escala, né? Grupo A, grupo B, grupo C. Um louvor de igreja local que era o grupo C, que nem era o grupo preferido. Agora, tendo essa ambição ali estimulada, sabe? Começou a viajar. E depois que viajou, gravou CD. Cara, quem sou eu? Quem era eu nessa época que gravamos, assim? Então, o que eu tô querendo te dizer? Olha para a sua vida hoje. O que você pode se profissionalizar? O que você pode, sendo já profissional, dar o próximo passo? Qual que é o próximo passo da tua carreira? Qual que é o próximo passo da tua vida financeira? Qual que é o próximo passo do seu relacionamento? Qual que é o próximo passo de você como pessoa? O William conhece, não, William? Quando eu cheguei na Fogo, eu ainda fazia parte desse ministério, William. A gente era top ou não era, William? Na cidade aqui, a gente já tava com o nome top.
Ai, Jesus! Abraço, Elias. O Elias vai ver essa live depois. Mas, cara, é muito louco isso, né? Então, às vezes a gente precisa das pessoas estimularem, sabe? Essa ambição na gente. Mas o que eu tô querendo dizer pra você aqui hoje é: você pode. E você merece. E isso é lícito, isso não é errado. Você ter essa ambição, esse desejo do próximo nível, de dar um passo além, tá? E aí amanhã a gente vai falar sobre a dependência emocional. Por quê? Porque não basta você ter só ambição. Você precisa ter permissão. Permissão para conquistar esse lugar. Você tem permissão para prosperar? Porque eu já vi muita gente ficar rico, eu já vi muita gente dar o próximo passo e perder tudo por falta de permissão. Tinha a ambição, provocou o resultado, mas não sustentou esse resultado. E isso tem a ver com a dependência emocional, que nós vamos falar amanhã. E amanhã eu vou divulgar o horário da live aqui, tá? Porque eu não sei se vai ser nesse mesmo horário, né? Tem algumas coisas acontecendo por aqui. Hoje mesmo essa live ia ser mais cedo, mas eu fiz a análise daquela pessoa que eu não posso contar aqui pra vocês, mas que eu fiquei de cara. Falei, meu Deus, eu não tô acreditando que eu estou com essa pessoa aqui na frente. Gente, ele é famoso. Ele é famoso. Mas eu fiz, deu certo, foi top, vai fazer acompanhamento, assim, foi surreal. Então eu tô aqui pra te dizer, você também pode, você também consegue, mas você precisa ter permissão pra sustentar esse seu desejo, tá? Não basta só desejar. Hoje a gente resolveu a ambição, amanhã a gente resolve a dependência emocional. Então, ó, vou passar o exercício a última vez aqui pra você responder de 0 a 10. O quanto você deseja. De 0 a 10, como é que tá o seu desejo? De 0 a 10, o desejo de vida que você tem. De 0 a 10, o quanto você deseja. E o quanto você sente que pode conquistar uma vida melhor em termos de relacionamento, família, vida financeira, vida profissional. Entende? De 0 a 10, sendo que 0 é nada ambicioso e 10 é muito ambicioso. Responde aí essa pergunta e vem pra cá amanhã na nossa próxima live sobre dependência emocional. Vai ser assim, amanhã pra balar, tá? Amanhã e depois, os temas dessa live é Jesus dos crentes. Você não pode perder. Assista a live de ontem. Quem não assistiu a live de ontem, assista. Tá salvo no feed, mas só vai ficar salvo essa semana, tá? Ó, a Célia tá colocando aqui. Eu entendo que posso, mas eu não saio do lugar. Ah, Célia, olhando a sua combinação de traço, minha querida, vem pra live amanhã. Vem pra live amanhã, porque a live de amanhã vai ser sensacional, ok? Amém, pastor Emerson? Fica com Deus, gente. Um beijo pra vocês. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até o final, né? Quando eu colocar a live lá no feed, passa lá, dá uma curtida, deixa um comentário, porque vocês sabem que isso ajuda, né, demais aqui o nosso engajamento, Instagram. A gente precisa disso, né? Para que possa chegarem mais pessoas aí, essa construção, porque eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muita gente, tá? Beijo para vocês, fiquem com Deus, tudo de bom e uma excelente vida para você.